nome é John, caçador de histórias sobrenaturais. E hoje eu vou contar um caso que aconteceu no interior de São Paulo sobre a procissão das almas. Você já ouviu falar nesta história da procissão das almas? Pois muito bem. Certa vez, no interior de São Paulo, havia uma senhora que gostava de ficar na janela frente à rua todas as noites, horário favorito dela, a partir da meia-noite, porque ela gostava de ficar olhando para a rua para ver se acontecia alguma coisa, alguém, alguma notícia. Ela era conhecida como a senhora fofoqueira da rua, que estava sempre atenta a tudo e a todos a todo momento. Certa noite, uma segunda-feira, uma noite que estava enevoada, muita neblina, esta senhora, como era de costume, abriu a sua janela e se debruçou para ficar olhando para a rua, pois sempre havia algum acontecimento, para ela dar notícias para as vizinhas, algum barulho, qualquer coisa que acontecesse, ela estava bem informada. Nesta noite de segunda-feira, dia das almas, já era mais de meia-noite. Como de costume, são horas abertas. E lá de longe, era mais ou menos uma descida, não chegava a ser uma ladeira. Ela começou a escutar, balbuciando rezas, cantos, como se fosse uma procissão se aproximando. Ela, curiosa, ficou lá de butuca olhando, esperando para ver o que é que estava acontecendo, aquela cantoria, aquelas horas da noite. De repente, começaram a passar várias e várias pessoas vestidas de branco, com um véu preto sobre o rosto, segurando uma vela, rezando e cantando aquelas cantigas antigas do interior, como uma procissão. Aquela senhora ficou se perguntando, mas hoje não é dia de santo algum? Por que é que está tendo essa procissão? E aquela procissão seguia lentamente, descendo aquela rua, passando à frente da sua janela. E ela, espantada com aquilo que estava vendo, não conseguia ver o rosto de ninguém, pois todas vestiam um véu preto. E eram todas senhoras, umas mais magras, outras mais altas, outras mais baixas, mas em comum todas vestiam-se de branco, um véu preto tampando seus rostos e segurando uma vela nas mãos. Aquela senhora ficou espantada ao ver aquelas pessoas cantando para mais de meia-noite. O que seria? O que poderia ser? Aquelas pessoas que estariam fazendo lá aquela hora da noite, ela não sabia de nada. E ela frequentava muito a igreja, pois ela era muito religiosa. E nada no calendário havia sido dito de uma procissão. E ela então se lembrou que os pais dela contavam umas histórias da procissão das almas. Ela, sem acreditar no que seus olhos estavam vendo, ao invés de fechar a janela e ficar quietinha dentro de casa, não, ela queria ver. Pois os pais dela contavam histórias de que aquele que ficasse observando essa procissão das almas poderia ser levado por elas. Mas ela não estava acreditando em nada disso. Ela queria continuar vendo aquela lá, que estava descendo.
De repente, uma senhora que estava no meio da procissão se aproxima dela. Só que ela não conseguia ver o rosto porque ela estava com véu. E esta senhora disse a ela: moça, pegue esta vela e guarde, pois amanhã, neste mesmo horário, eu passarei aqui para buscar esta vela. Guarde-a com muito cuidado. Pegou a vela e entregou para aquela senhora que estava com os olhos esbugalhados, sem saber o que falar. Ficou congelada, não sabia, não tinha reação nenhuma, simplesmente pegou as velas nas mãos e a procissão continuou seu percurso. Por incrível que pareça, quando deu 00:30, simplesmente aquelas pessoas todas, aquela procissão parecia que eram milhares de pessoas descendo, muitas pessoas cantando cantigas religiosas, e não parava. De repente, após esta senhora que estava na procissão entregar esta vela nas mãos dela, se juntou à procissão e de repente, simplesmente, aquela procissão desapareceu na neblina. A mulher, espantada com o que tinha visto, entrou rapidamente, trancou as janelas, segurando aquela vela, apagou a vela e foi para casa, para o seu quarto dormir. Mas não conseguia pegar no sono com aquela imagem estranha que tinha acontecido sobre os olhos dela. No dia seguinte, ela havia guardado esta vela. No dia seguinte, quando ela pegou para ver aquela vela, pois já se aproximava da hora da 00:00, pois aquela senhora disse que no mesmo horário em que eles estavam fazendo aquela procissão, ela voltaria para pegar a vela. Ela abriu a janela, correu para o quarto e, para surpresa dela, aquela senhora estava frente à janela dela, sozinha, e disse a ela: pegue a minha vela, por favor, eu vim buscá-la. Então, ela correu para pegar a vela e, para surpresa dela, era um pedaço de osso. Não era vela, era um pedaço de osso humano. Ela pegou e não se conteve, jogou fora, jogou no chão, ficou se borrando de medo. E aquela senhora com véu preto deu uma risada e simplesmente ergueu o véu. A hora que ela viu, a imagem que se formou era simplesmente uma caveira. E ela, infelizmente, não teve um final feliz. Ela morreu. Toda a vizinhança ficou sabendo do caso da procissão. Toda a vizinhança ficou assustada com aquela senhora, com o relato daquela senhora, porque foi a notícia do dia. E ficaram mais assustados ainda ao saber que ela havia falecido. Um ano após, outra senhora estava na janela, louca para ver essa procissão de segunda-feira, naquela mesma data, naquele mesmo horário. Então ela se reuniu na janela com mais 2 pessoas e ficaram lá tentando ver se alguma coisa acontecia. Novamente aquela procissão apareceu e, para surpresa das 3 pessoas que estavam na janela, adivinha quem estava no meio da procissão?
ela. Se você gosta de histórias sobrenaturais, fique ligado no meu canal. Deixe seu comentário, deixe o seu like, ative o sininho para as notificações e se inscreva no meu canal. Até a próxima.